Agora vamos continuar falando mais sobre o Instituto do Cérebro na nossa entrevista de hoje. É com você, Arthur Rocha. Obrigado, Andreina. Eu já estou aqui com a professora Kerstin Schmidt para falar sobre o Instituto do Cérebro. Ela que é a diretora aqui do Instituto. Seja bem-vinda, professora. Agradeço o convite. Então, professora, primeiramente eu gostaria de saber qual que é a importância de se estudar, de desenvolver pesquisas nessa área da neurociência. Então, a neurociência ainda continua a ser uma entidade na pesquisa relativamente recente. Então, mesmo que já tem uns 50, 60 anos, pesquisa mais intensa nessa área, falta muito estudar bases e mecanismos para dar uma base científica por que substâncias ou outros tratamentos podem ou não podem ajudar no tratamento de doenças neurológicas e psiquiátricas. E no programa de pós-graduação de neurociências, que funciona aqui, quais são as linhas de pesquisa, que pesquisas que a gente de repente poderia destacar que estão sendo desenvolvidas aqui no momento? Então, a gente tem 17 professores no Instituto do Cérebro atuando em diferentes linhas de pesquisa. A maioria das linhas de pesquisa são em volta da pesquisa básica, que a gente chama. Então, não vai sair uma aplicação no outro dia, um tratamento, um diagnóstico, um remédio, mas várias dessas pesquisas são em volta de modelos de doenças psiquiátricas, tipo epilepsia, autismo, Alzheimer, o zumbido, que buscam revelar os mecanismos com quais essas doenças estão atrapalhando as pessoas, né? Falando simples. E as outras linhas de pesquisa buscam, por exemplo, revelar as bases da vocalização e da comunicação e da aprendizagem dessas capacidades que são do ser humano, mas que os bichos, os animais também se comunicam. Outra grande parte da nossa pesquisa é em volta do, como a gente fala, o código neuronal. Como células neuronais comunicam um com o outro, como o mundo sensorial é representado no âmbito da visão, da audição e do somatosensório, porque essa é a nossa interface com o nosso ambiente e isso é onde as doenças vão se manifestar. Vocês aqui não têm cursos de graduação próprios, né? Mas vocês ofertam disciplinas que são para atender cursos de graduação dos outros centros aqui da universidade. Como funciona mais ou menos isso? Isso é verdade. A gente optou, quando o Instituto foi criado, por essa possibilidade que a gente faz eixos que podem ser obrigatórios, também disciplinas, encaixam disciplinas optativas, e a gente tem hoje muito mais do que 40 disciplinas que a gente, componentes curriculares que a gente oferece para os outros centros e unidades. Por exemplo, a gente tem uma parceria muito grande com a Escola de Ciência e Tecnologia, onde a gente oferece esse eixo. Então, e outros são como a biologia, medicina, até oferecemos cursos, disciplinas na faculdade de Direito, né, na matemática, e tudo isso serve para capacitar também pessoas que fazem licenciatura, por exemplo, em neurociência, para aumentar o nível de formação deles quando eles vão fora para atuar nas profissões deles. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes e você me contou de uma lista, né, de pesquisadores nessa área da neurociência muito relevante aí no mundo e que tem 5 professores daqui do Instituto, né, inseridos nessa lista. Que lista é essa, professora? Então, tem vários dessas listas, mas isso é um portal que chama research.com, pode procurar essa lista, onde eles tentam, buscando parâmetros objetivos que podem ser medidos, por exemplo, as citações das publicações internacionais que aqueles pesquisadores fizeram. O impacto, né? O impacto, isso é um parâmetro de medir o impacto da pesquisa, né? Quantos outros pesquisadores citam aquela pesquisa. Nesse portal, a lista
ela se dividiu em áreas, e na área da neurociência tem 54 brasileiros citados, e desses 54, 5 são na UFN, e esses 5 atuam todos no AIS. Então, e são os únicos do Nordeste? Isso é a única instituição do Nordeste que aparece no setor de neurociência naquele portal. Em relação à internacionalização do Instituto do Cérebro, como é que vocês conseguem, o trabalho que vocês fazem para atuar e fortalecer, crescer, expandir essa internacionalização? Então, o Instituto foi composto por professores, na verdade quase todos, né, fizeram a pós-graduação ou uma parte grande da formação deles no exterior. Né, a maioria são brasileiros, temos 4 estrangeiros, incluindo eu mesmo, né, que o Instituto conseguiu atrair para compor o faculty, né, compor os professores do Instituto. E, naturalmente, todos aqueles pesquisadores são inseridos em redes internacionais de pesquisa, então que eles não perdem no momento que eles começam a atuar aqui. E é natural também que a pesquisa da neurociência e outros, né, como os tópicos são muito especializados, a massa crítica se compõe por redes internacionais. Então, o que frequentemente acontece é que os nossos alunos de pós-graduação, eles começam a conhecer a neurociência aqui, começam a andar, fazem os passos básicos aqui, se expressar em inglês, né, com os nossos orientadores, e ficam conhecendo quais são as possibilidades e se capacitando para poder continuar a pós-graduação ou fazer um pós-doutorado no exterior com os nossos parceiros. E vocês também recebem desses parceiros, né? Pessoas de fora? A gente recebe também pessoas de fora, né? Que tem cooperações e tem meios de financiar viagens, e tem muitas pessoas visitando o Instituto do Cérebro, ainda da Europa, né? Da Alemanha, da Suécia, e a gente também tem parceiros nos Estados Unidos e até na China. Essas parcerias são muito importantes, né, para o desenvolvimento dos trabalhos. Isso é muito importante aqui. porque a pesquisa passa por um controle de qualidade, né? E esse controle de qualidade são os peers, que são os outros especialistas da área que fazem os pareceres sobre as publicações internacionais. Então, cada pesquisa que está sendo feita tem que passar por um processo de pareceres, e esses pareceres, às vezes, você não vai achar uma pessoa qualificada nessa área para poder julgar a sua pesquisa nacionalmente, então internacionalmente. Então é muito importante que os pesquisadores estão sendo conhecidos, né, naquela rede internacional, e estão mantendo aqueles vínculos. Obrigado, professora, pela sua participação, por esses esclarecimentos sobre o nosso Instituto do Cérebro aqui da UFRN.